A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje precisamos falar sobre um tema que muitos evitam, mas que toca profundamente nossa fé e nosso entendimento sobre o plano divino. O que acontece com a alma após um assassinato? Esta pergunta ecoa através dos séculos, carregada de mistério, dor e significado espiritual. Imagine acordar certo dia e descobrir que alguém que você ama profundamente foi tirado deste mundo pelas mãos de outra pessoa. Aquele último abraço, aquela última conversa, aquele último olhar. Tudo se foi em um instante de violência. E enquanto o corpo jaz sem vida, para onde vai aquela alma? Qual é seu destino imediato? O que a Santa Igreja nos ensina sobre este momento de transição tão abrupto e traumático? Você já se perguntou se existe diferença entre uma morte natural e uma morte violenta no plano espiritual? Se Deus, em sua infinita misericórdia, concede graças especiais para aqueles que são arrancados deste mundo sem preparação, são questões que muitos fiéis carregam em silêncio, com medo, até mesmo de pronunciá-las. Hoje, baseado nos ensinamentos do Padre Chris Alar e nas verdades da nossa santa fé católica, vamos mergulhar neste tema com reverência e humildade. E prometo a você que, ao final deste vídeo, terá uma compreensão mais profunda, não apenas sobre o destino das almas vítimas de violência, mas também sobre a misericórdia infinita de Deus e o que você pode fazer por essas almas. Muitas revelações privadas aprovadas pela Igreja nos dão vislumbres preciosos sobre este mistério. Santos que conversaram com almas do purgatório, visões místicas sobre o momento da morte e os próprios ensinamentos de Jesus transmitidos através de servos fiéis como Santa Faustina Kowalska. Tudo isso ilumina nosso caminho nesta reflexão. Antes de prosseguirmos, peço que façamos juntos uma breve oração pela paz das almas que partiram deste mundo através de mortes violentas. Senhor Jesus Cristo, em vossa infinita misericórdia, acolhei todas as almas que foram chamadas à eternidade de forma súbita e violenta. Concedei-lhes o descanso eterno e que a luz perpétua as ilumine. Que descansem em paz. Amém. Cada alma que parte deste mundo passa pelo momento do juízo particular. É aquele instante solene em que nos encontramos face a face com Cristo, nosso Salvador e Juiz. Toda nossa vida é posta diante de nós como um livro aberto. Não há segredos, não há desculpas, apenas a verdade nua e crua de quem realmente fomos e como vivemos o dom da vida que nos foi confiado. Para a alma vítima de um assassinato, este momento acontece instantaneamente após a separação do corpo. É importante entender que, segundo a teologia católica, a morte ocorre quando a alma se separa do corpo, não necessariamente quando o coração para de bater ou o cérebro cessa suas funções. Este é um ponto crucial para compreendermos o que acontece nestes casos trágicos. Padre Chris Alar, em seus profundos estudos sobre a Divina Misericórdia, nos recorda que Jesus revelou a Santa Faustina que no momento da morte, ele se apresenta à alma não apenas como juiz, mas primeiramente como Rei da Misericórdia. Ele oferece uma última chance, um último momento de graça, para que a alma se volte para ele com arrependimento e amor. E aqui está uma verdade consoladora. Para as almas que são tiradas deste mundo de forma violenta e inesperada, a misericórdia de Deus se manifesta de maneira especial. Isso não significa que o assassinato seja menos grave ou que Deus o permita facilmente. Pelo contrário, tirar a vida de alguém é um dos pecados que mais clamam aos céus por justiça. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, não permite que uma alma seja prejudicada eternamente por algo que estava fora de seu controle. São Padre Pio, que teve o dom de ver almas do purgatório,
Relatou certa vez que muitas almas vítimas de morte súbita receberam graças extraordinárias no momento final. Tempo, como o conhecemos na Terra, não existe da mesma forma no plano espiritual. Assim, aquele último instante pode ser, para a alma, um período de profunda consciência e oportunidade de arrependimento. Santa Catarina de Gênova, em seu tratado sobre o purgatório, nos ensina que a alma, uma vez liberta do corpo, reconhece instantaneamente seu estado e seu destino. Se está em estado de graça, mas ainda precisa de purificação, ela mesma se lança voluntariamente no purgatório, reconhecendo a necessidade de purificação antes de contemplar a face de Deus. Se está em pecado mortal e recusa a misericórdia, ela mesma se afasta da presença divina, criando assim seu próprio inferno. Mas o que dizer das almas que não estavam preparadas? Daquelas que viviam em pecado grave e foram surpreendidas pela morte violenta? A Igreja, em sua sabedoria, nunca declara que determinada alma está condenada. Apenas Deus conhece o coração humano em sua profundidade e apenas Ele sabe o que acontece naquele último momento entre a alma e seu Criador. Existe uma tradição piedosa, apoiada por revelações privadas a místicos como Maria Sima, que sugere que Deus concede graças especiais às almas que morrem de forma violenta, especialmente se foram vítimas de injustiça. Esta não é uma doutrina oficial da Igreja, mas é uma crença consoladora que se alinha com o que sabemos sobre a justiça e a misericórdia divinas. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, ensina que Deus deseja ardentemente a salvação de cada alma. Ele não se alegra com a perdição de ninguém e fará tudo o que for consistente com sua justiça e com o livre-arbítrio humano para salvar cada pessoa. Isso nos dá esperança de que, mesmo nas circunstâncias mais trágicas, a graça divina está operando de maneiras que não podemos compreender plenamente. Agora, vamos refletir sobre outro aspecto importante. O sofrimento associado a uma morte violenta pode ter valor redentor? A teologia católica nos ensina que sim. O sofrimento, unido ao sacrifício de Cristo na cruz, pode ser um meio de purificação e redenção. Jesus mesmo nos disse: "Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos." Para a alma vítima de assassinato, aquele sofrimento final, se aceito em união com Cristo, mesmo que seja num átimo de consciência, pode ser transformado em graça purificadora. São João Paulo II, em sua carta apostólica Salvifici Doloris, nos ensina que o sofrimento humano, unido ao de Cristo, participa da obra redentora. Isto não diminui em nada a gravidade do crime de assassinato, nem justifica o sofrimento imposto. O mal continua sendo mal. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, pode extrair bem mesmo das situações mais horríveis. Como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o que dizer das almas que partem com ódio no coração, talvez odiando seu assassino? Este é um ponto delicado, mas importante. O ódio é contrário ao amor e, portanto, contrário a Deus, que é amor. Uma alma que parte deste mundo agarrada ao ódio coloca-se em grave perigo espiritual. Por isso, Jesus insistiu tanto no perdão, chegando a dizer que devemos amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. No entanto, mais uma vez, apenas Deus conhece o coração humano em sua profundidade. Ele sabe distinguir entre o ódio momentâneo, fruto da dor e do medo, e o ódio cultivado e alimentado como escolha deliberada. Sua justiça é perfeita, mas também temperada com misericórdia infinita. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que cada alma, no momento da morte, recebe sua retribuição eterna no juízo particular. Quer seja para entrar na bem-aventurança do céu, imediatamente ou após uma purificação proporcional,
quer seja para a condenação eterna no inferno. Para as almas que partem em estado de graça, mas ainda precisam de purificação, o purgatório aguarda. E aqui está outro ponto de esperança. Muitas revelações privadas sugerem que as almas vítimas de morte violenta podem receber graças especiais de purificação, precisamente por causa do sofrimento inesperado que enfrentaram. Santa Faustina Kowalska, a Yadzietius, secretária da Divina Misericórdia, registrou em seu diário que Jesus lhe disse: "Na hora da morte, eu defenderei como minha própria glória cada alma que recitar esta coroa." Ou quando outros a recitarem junto a um agonizante, a indulgência é a mesma. Isto nos mostra o poder da oração, especialmente a coroa da Divina Misericórdia, para as almas que estão partindo deste mundo. E o que podemos fazer por essas almas vítimas de morte violenta? Primeiramente, orar. A oração é a maior arma do cristão. Oferecer missas, rezar o terço, fazer obras de caridade em intenção dessas almas, tudo isso tem imenso valor espiritual. A Igreja nos ensina que podemos auxiliar as almas do purgatório através de nossos sacrifícios e orações, abreviando seu tempo de purificação. Em segundo lugar, promover a paz e a justiça em nosso mundo. Trabalhar contra todas as formas de violência, seja na família, na comunidade ou na sociedade como um todo. Ser artífice da paz, como nos pediu nosso Senhor nas bem-aventuranças. E, finalmente, viver preparados. Nenhum de nós sabe o dia nem a hora em que seremos chamados à eternidade. Jesus nos advertiu repetidamente sobre a necessidade de vigilância espiritual. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, disse ele. Viver cada dia como se fosse o último, reconciliados com Deus e com o próximo, é a maior sabedoria. Agora vamos abordar outro aspecto importante deste tema: a relação entre o livre-arbítrio humano e a permissão divina. Por que Deus permite assassinatos? Esta é uma das perguntas mais difíceis e dolorosas que podemos fazer, e a resposta completa está além de nossa compreensão nesta vida. O que sabemos é que Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Este dom é tão sagrado que Deus não o revoga, mesmo quando é terrivelmente mal utilizado. Ele permite que colhamos as consequências de nossas escolhas, tanto individuais quanto coletivas. Santo Agostinho ensina que Deus permite o mal, porque em sua onipotência e bondade infinitas, ele pode extrair bem do mal. Isso não significa que Deus queira o mal ou que o aprove. Longe disso. O mal ofende a Deus mais profundamente do que podemos imaginar. Mas ele permite, por respeito à nossa liberdade, e porque, de alguma forma misteriosa, isso serve ao seu plano maior de redenção. São João Crisóstomo, refletindo sobre o martírio dos primeiros cristãos, observou que o sangue dos mártires se tornou semente para a Igreja. Seu sofrimento e morte, longe de serem o fim da história, tornaram-se um poderoso testemunho que converteu muitos à fé. De maneira semelhante, a morte de vítimas inocentes hoje pode, de formas que não compreendemos plenamente, servir ao plano divino de redenção. Isso nos leva a outro ponto crucial: a comunhão dos santos. Este dogma fundamental nos ensina que existe uma profunda comunhão espiritual entre os fiéis na terra, igreja militante, as almas no purgatório, igreja padecente, e os santos no céu, igreja triunfante. Estamos todos unidos em Cristo, formando um só corpo místico. Quando uma alma parte deste mundo através de morte violenta, ela não está isolada ou abandonada. Está envolvida por esta comunhão de amor e oração. Os santos intercedem por ela, assim como nós aqui na terra podemos fazer. E se esta alma está no purgatório, ela própria já está salva, apenas passando pelo processo final de purificação antes de entrar na glória celestial. Muitos místicos católicos relatam que as
Almas no purgatório, especialmente aquelas que partiram de forma inesperada, anseiam profundamente por nossas orações. Elas não podem mais merecer para si mesmas, mas dependem da igreja militante e da igreja triunfante para sua libertação. Isto nos dá uma responsabilidade sagrada de orar pelos mortos, especialmente por aqueles que partiram de forma violenta e inesperada. O padre Chris Alar, em suas palestras sobre a Divina Misericórdia, frequentemente menciona o conceito do agora eterno de Deus. Para Deus, não existe passado, presente ou futuro como nós os concebemos. Ele vê toda a história humana em um eterno agora. Isto significa que nossas orações hoje podem auxiliar uma alma que partiu há muito tempo, mesmo anos atrás. Este é um conceito difícil de compreender com nossa mente limitada, mas profundamente consolador. Significa que nunca é tarde demais para rezar por alguém que já partiu. A misericórdia de Deus transcende o tempo e o espaço. Suas orações hoje podem ajudar aquele ente querido que partiu subitamente há anos, talvez sem a devida preparação espiritual. E há ainda outro aspecto importante a considerar: a reparação. Quando ocorre um assassinato, existe uma grave desordem espiritual que clama por reparação. O assassino, obviamente, tem a maior responsabilidade nesta reparação, através do arrependimento sincero, da confissão, da penitência e, quando possível, da restituição aos familiares da vítima. Mas como cristãos, todos nós somos chamados a participar na obra de reparação pelo mal no mundo. Através de nossas orações, sacrifícios e boas obras, podemos ajudar a restaurar a ordem espiritual perturbada pelo pecado. Isto é parte do que significa sermos o corpo de Cristo no mundo. São Maximiliano Kolbe, que voluntariamente deu sua vida no lugar de um pai de família no campo de concentração de Auschwitz, é um exemplo poderoso de como o sacrifício por amor pode transformar até mesmo as situações mais horríveis em ocasiões de graça e redenção. Seu ato heróico não apenas salvou uma vida física, mas também se tornou um testemunho poderoso que inspirou milhões ao longo das décadas. Para as famílias das vítimas de assassinato, o caminho de cura é longo e doloroso. A perda violenta de um ente querido deixa feridas profundas que apenas a graça de Deus pode verdadeiramente curar. A Igreja oferece apoio através dos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, assim como através da comunidade de fé. O perdão, nestes casos, pode parecer impossível humanamente, e de fato é, sem a graça especial de Deus. Perdoar não significa esquecer ou minimizar o mal cometido. Significa, sim, entregar ao Senhor o direito de vingança e não permitir que o ódio consuma nosso coração. É um processo, não um evento único, e muitas vezes leva anos. Talvez uma das reflexões mais importantes sobre este tema venha de Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, ela apareceu a 3 crianças em Portugal, com mensagens urgentes para o mundo. Entre seus ensinamentos estava a prática da oração e do sacrifício pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados que ofendem a Deus. A Virgem Maria ensinou aos pequenos pastores uma oração que deveria ser recitada após cada dezena do rosário. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Esta oração é particularmente apropriada quando pensamos nas almas que partiram através de morte violenta. Nossa Senhora também mostrou às crianças uma visão do inferno e disse que muitas almas se perdem porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Isto sublinha a importância de nossa intercessão pelas almas, especialmente aquelas que partiram de forma inesperada e possivelmente sem preparação.
O padre Chris Alar, seguindo os ensinamentos de São Faustina, enfatiza que devemos confiar na misericórdia de Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras. Jesus prometeu graças extraordinárias para as almas por quem rezamos a coroa da divina misericórdia, especialmente os moribundos. Existe uma prática devocional, recomendada pelo Padre Alar, de rezar a coroa da Divina Misericórdia pela pessoa no momento de sua morte, mesmo que esse momento tenha ocorrido no passado. Como já mencionamos, para Deus não existe passado ou futuro, apenas um eterno presente. Assim, nossas orações hoje podem alcançar aquele momento crucial em que a alma enfrenta seu Criador e Juiz. Esta é uma prática que traz imenso consolo para familiares de vítimas de assassinato. Saber que ainda podem auxiliar espiritualmente seu ente querido, mesmo após a morte física, é um bálsamo para o coração ferido. E esta prática está solidamente fundamentada na teologia católica sobre a intercessão e a comunhão dos santos. Outro ponto importante a considerar é o testemunho de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Embora a Igreja seja cautelosa sobre tais relatos, muitos deles apresentam elementos consistentes com a teologia católica. Entre estes elementos está o panorama de vida, em que a pessoa revê toda a sua existência, não apenas objetivamente, mas também experimentando como suas ações afetaram os outros. Este tipo de experiência sugere que, no momento da morte, mesmo que seja súbita e violenta, a alma pode ter uma consciência expandida que lhe permite fazer uma escolha final por Deus ou contra Ele. Novamente, isto não é doutrina oficial da Igreja, mas é uma possibilidade que se alinha com o que sabemos sobre a justiça e a misericórdia divinas. Um aspecto frequentemente negligenciado nesta discussão é o papel dos anjos, especialmente do anjo da guarda. A Igreja nos ensina que cada pessoa tem um anjo designado por Deus para protegê-la e guiá-la. Este anjo não abandona a alma no momento da morte. Pelo contrário, sua presença e auxílio podem ser ainda mais intensos nesse momento crucial. São Padre Pio relatou que, no momento da morte, o anjo da guarda apresenta a alma a Deus. Para as vítimas de morte violenta, podemos confiar que seu anjo da guarda está presente, oferecendo consolo e força naquele momento terrível. Esta é outra fonte de esperança e consolo para os que ficam. Voltando à questão do livre-arbítrio e da permissão divina, devemos lembrar que, embora Deus permita o mal, Ele não o deixa ter a última palavra. A ressurreição de Cristo é a prova definitiva de que o amor é mais forte que a morte e que a vida triunfa sobre todas as formas de violência e destruição. As almas vítimas de assassinato participam de maneira misteriosa na paixão de Cristo. Seu sofrimento, unido ao de Cristo, adquire valor redentor. E se morreram em estado de graça, sua recompensa eterna será proporcional ao seu sofrimento e à sua fidelidade. Santo Afonso de Ligório, em seu tratado sobre a preparação para a morte, enfatiza que a boa morte é aquela em que a alma parte deste mundo em paz com Deus, independentemente das circunstâncias externas. Uma morte violenta pode ser do ponto de vista espiritual. Uma boa morte se a alma está reconciliada com Deus. E mesmo para as almas que não estavam preparadas, a misericórdia divina oferece oportunidades até o último momento. É importante ressaltar que, embora a misericórdia de Deus seja infinita, ela respeita o livre-arbítrio humano. Deus não força ninguém a amá-lo ou a aceitar sua salvação. Cada alma faz sua escolha definitiva no momento do juízo particular. E essa escolha, uma vez feita, é eterna. Por isso, há urgência da evangelização e da vida sacramental. Não sabemos quando seremos chamados à eternidade, e é essencial vivermos sempre preparados.
A confissão regular, a comunhão frequente, a oração diária e a prática das obras de misericórdia são os meios que a Igreja nos oferece para permanecermos em estado de graça. Para os familiares das vítimas de assassinato, além da oração pela alma do ente querido, é importante também cuidar da própria saúde espiritual. O trauma de uma perda violenta pode abalar profundamente a fé. É normal sentir raiva, confusão e até mesmo questionar a bondade de Deus em tais circunstâncias. A Igreja, como mãe amorosa, acolhe essas dores e dúvidas. Os ministros ordenados, especialmente os sacerdotes, estão disponíveis para oferecer orientação espiritual e o consolo dos sacramentos. Os grupos de apoio católicos para pessoas em luto também podem ser um recurso valioso. Um dos ensinamentos mais profundos de Jesus é que devemos perdoar nossos inimigos. Este é, sem dúvida, um dos mandamentos mais difíceis de seguir, especialmente para quem perdeu um ente querido por assassinato. Mas o perdão é essencial não apenas para a saúde espiritual, mas também para a saúde emocional e psicológica. O perdão não significa negar a justiça. O Estado tem o dever de punir os criminosos e proteger a sociedade. Mas como cristãos, somos chamados a ir além da justiça humana e a cultivar o amor até mesmo pelos que nos fizeram mal. Este é o caminho de Cristo, o caminho da cruz. Há numerosos testemunhos de pessoas que, após perderem entes queridos por assassinato, encontraram a força para perdoar os assassinos. Estes testemunhos são poderosos sinais da graça de Deus operando em situações humanamente impossíveis. E, frequentemente, este perdão torna-se um meio de evangelização, tocando corações que, de outra forma, permaneceriam fechados à mensagem do Evangelho. Concluindo nossa reflexão sobre o destino das almas vítimas de assassinato, podemos afirmar com confiança que elas estão nas mãos de um Deus infinitamente justo e misericordioso. Um Deus que conhece cada coração em sua profundidade, que compreende todas as circunstâncias e que deseja ardentemente a salvação de cada alma. Nossa responsabilidade como cristãos é tripla: orar pelas almas dos falecidos, confortar os que ficam e trabalhar por um mundo mais justo e pacífico, onde a vida humana seja respeitada desde a concepção até a morte natural. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente, e que a luz da fé ilumine seu caminho, mesmo nos momentos mais escuros. Não deixe de assistir ao próximo vídeo de nossa série, que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e descubra mais sobre os mistérios da nossa fé e do plano divino para nossa salvação. E lembre-se sempre, por mais escura que seja a noite, a aurora da misericórdia divina sempre chega para aqueles que confiam no Senhor. Deus te abençoe abundantemente.